Salve, salve, minhas crianças e meus crianças. Eu sou Paulinho José, presidente da Confraria Gambito de Ouro. E é o seguinte, continuo com a mesma camisa, né? Vocês reparam que eu troco de camisa de time sempre. Já reparei que a galera vem falar comigo. Então é o seguinte, por quê? Porque eu tô dando continuidade ao vídeo antigo, ao outro vídeo que veio antes desse, que veio antes. É o seguinte, eu tinha falado no primeiro vídeo sobre o dia 11, que foi pra gente o Portas Abertas lá, o Gambô de Portas Abertas, lá no Centro Carnavalesco Onça Preta. Convite do meu queridíssimo Felipe Vasconcelos. Beijo aí pra galera do Onça Preta. E a gente falou daquelas questões mais teóricas. E agora vindo pro encontro da Praça Paris no dia 20, acho que foi 22, depois me corrijam, foi a quarta-feira. E aí é o seguinte... Como a gente está trabalhando esse processo de limpeza? Pô, olha só, vamos lá. Eu acho importante, eu venho sempre falando que a gente tem que estar com os fundamentos bem nítidos. Quais são os fundamentos do instrumento? Primeiro, o som grave e agudo. Eles têm que estar nítidos e eu sempre falo que o som que você empurra tem que ser o mesmo que você puxa. Há possibilidade de variação? Há possibilidade de variação só se for voluntária, for querida. Mas caso isso, não, o som tem que ser igual. O som que você puxa no agudo tem que ser o mesmo que você empurra no agudo. Há variações de agudo? Sim. Há um agudo que a galera gosta de falar que é o médio agudo, médio grave. Enfim, eu até gostaria de falar que são notas separadas, mas eu acho que isso requer um pouco mais de tempo. Você consegue aferir as notas? Consigo. Com afinador, direitinho a gente consegue ver quais são as variações de notas, o espectro de variação que a gente pode ter, e etc. e tal. Vamos lá. Então você tem agudos mais agudos ou menos agudos. Mas como eu falo sempre, tudo é uma questão de referência. Se você está usando um agudo que não está tão agudo, mas você mantém ele vai ser o agudo do seu instrumento. O grave não tem como você disfarçar, porque ele grave é grave o tempo inteiro. É quando você não está tensionando o couro nem nada. São as coisas que a gente tem conversado lá na praça. E aí a gente ficou vendo essa transição do grave para o agudo. Enfim, mas o grande lance que a gente tem que trabalhar, burilar, é a constância do estudo. É o que eu tenho falado muito. Eu costumo dizer para a galera que frequentar a escola de samba não é estudar. Ah, mas eu ensaio em 20 escolas de samba por semana, eu todo dia estou bom. Isso quer dizer que você tem bastante tempo livre. E eu sempre falo isso, continuo dizendo, não tenho o mínimo problema. Por quê? Porque a escola de samba você não vai estudar. Estudar o instrumento é um momento que você tem solitário com ele, que seja 10, 15 minutos, e você tem que criar esse hábito. Dizem os especialistas, eu não sou neurocientista, não tenho essa capacidade, não tenho. Mas dizem os neurocientistas que para criar um hábito, você precisa de 21 dias. Constância de 21 dias. E interessante, inclusive, que você faça no mesmo horário, faça com a mesma duração, então 21 dias fazendo a mesma coisa. 21 dias seguidos, independente se é sábado, domingo, feriado. E o interessante seria que você criasse o hábito de estudar seu instrumento. E aí eu volto, vem cá. Volto a dizer, estudar o instrumento não é frequentar a escola de samba, não é vida social do instrumento. Tem duas coisas diferentes, estudar o instrumento e vida social do instrumento. Quem frequenta a escola de samba várias vezes por semana tem uma vida social, mas não está estudando o instrumento. E parece meio duro o que eu estou falando aqui, mas não é duro, é porque a gente vê que as coisas nem sempre avançam. E não avançam por quê? Por falta do estudo do instrumento. Nenhum instrumento se toca sozinho, é uma coisa que eu falo sempre. Nenhum instrumento se toca sozinho. Em momento algum você vai conseguir evoluir musicalmente se você não estudar. Tem que se ter o hábito, essa coisa reclusa de parar, estudar o instrumento. E aí o que faz ser legal estudar no instrumento? Como é que fica legal? A partir do momento que você tá aí, ó, me ouvindo, a partir do momento que você começa a evoluir, fica mais legal. Porque você começa a pensar em acompanhar a música, você começa a fazer outras coisas. Eu estou falando só da cuíca, não, qualquer instrumento. Você começa a entender, você começa a interagir melhor com o instrumento, mas para fazer essa interação você tem que estudar. E aí foi que eu falei com a galera assim, rapaziada, a gente precisa muito de que o básico, os fundamentos estejam bem feitos. Para quê? Para que a gente consiga evoluir, mostrar outras coisas.
Então é isso. Voltamos ao estudo com o metrônomo, que eu tenho falado muito, aquela coisa de acompanhar o metrônomo, que já mostrei em outros vídeos aqui, ó. Ó, dá uma olhada lá, tem lá uma lista de vídeos nossos, tem também no nosso canal do YouTube, tem lá todos os vídeos. Eu mostro como é que se estuda com o metrônomo, eu mostro como é que a gente faz os sons limpos, e é isso. É ter isso em mente para a gente começar a ter uma interação mais satisfatória com o instrumento. É necessário que se estude para que essa interação seja feita. Então é isso. Rapaziada, enquanto a gente não conseguir, as coisas avançam de acordo com o que as pessoas estão dispostas. Então, quanto mais as pessoas estudam, mais a gente avança. E isso é o estudo do nosso instrumento. E é sempre a recomendação que eu deixo. Estudar com o metrônomo para a gente conseguir entender a sustentação rítmica, essa coisa de manter o tempo ali, sempre, manter o tempo. Identificar, foi uma coisa que a gente fez muito também, botava músicas aleatórias e as pessoas começavam a acompanhar sem eu ajudar. Por quê? Porque para identificar onde está o pulso, onde que é constante. Então é isso, tentem acostumar os seus ouvidos para que a gente possa, para que vocês possam evoluir. E evoluir demanda de estudos. O tempo que você está aqui me vendo, de repente, 5, 10, 15 minutos, é até maldoso eu falar que com 5, 10 minutos você vai conseguir pegar a prática do instrumento. Mas para quem se não consegue fazer nada, 10 minutos é melhor do que nada, né? Então vamos lá, rapaziada, vamos tentar, vamos nos desafiar a manter essa prática constante, a nos desafiar a criar o hábito para a gente conseguir evoluir com o instrumento. E aí não ser só operador de cuíca, porque é o que a gente vê muito. Na escola de samba funciona, o camarada vai no braço, na mão do diretor o tempo inteiro. Tu tira ele dali para tocar, ele não consegue tocar. E eu cada vez mais vejo isso. Ou então fica aquela ideia de fazer firula, você desce para marcação, não tem constância, não tem pressão sonora, não tem disposição. E eu acho que está faltando um pouquinho disso. Me perguntaram esses dias, e eu acho que deixo aqui como um grande momento para a gente de reflexão. Pô, Paulo, mas você acha que mudou muito a maneira de tocar? Eu falei, acho que sim. Hoje a gente imagina que a cuíca tem que ser tocada em conjunto, o que é muito bom, que abre oportunidades para todo mundo, que não é só o cara que de repente é mega talentoso. Tô falando que quem tocava antigamente todos eram mega talentosos não. Tinha gente muito boa, como tinha gente que também não tocava, tava ali no bolo também do mesmo jeito. Mas eu reparo que as pessoas de uns 20, 30 anos, 20 anos atrás tinham uma musicalidade mais interessante. Hoje o cara começa na cuíca e isso me deixa assim me deixa um tanto quanto perplexo. Ele começa na cuíca não porque ele quer tocar cuíca, ele começa na cuíca porque ele quer desfilar numa escola de samba. Inclusive já me perguntaram a pessoa não tinha começado a tocar, qual é a cuíca adequada para a escola de samba? E eu fiquei, aquilo me deixou assim, pensando, né, reflexivo. Porque ao invés da pessoa me perguntar qual é a cuíca mais interessante para aprender a tocar, enfim, que tem uma melhor sonoridade, não, ela me perguntou porque o objetivo era a escola de samba, não era tocar cuíca. Isso me faz refletir muito sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está, da forma que a gente está lidando com as coisas. Eu pessoalmente fico pensativo sobre isso. Então a gente tem que pensar, antes de qualquer coisa, não é na vida social do instrumento, mas é no instrumento, na sonoridade que ele tem, na facilidade que a gente tem de manipular esse instrumento, o domínio técnico que a gente consegue ter sobre ele. Eu acho que é isso, mas aí que eu falo, tem que se apaixonar pelo instrumento. O que eu falei no vídeo anterior, de ter referência e tudo mais, é o que ajuda a gente a se apaixonar. Então, assim, eu me lembro, né, que a galera mais antiga, você pegava o cara lá, ele saía dali, muitos vinham de outros instrumentos, mas a gente sentava numa rodinha de samba, depois do ensaio, aquele negócio todo, fulano pegava na cuíca, daqui a pouco tava com um tantã na mão, ele saía, tava na roda de samba, ele entrava para tocar, mas tocava, e alguns falavam assim, eu não gosto de tocar roda de samba, mas tocava em roda de samba. Hoje não, grande parte dos cuiqueiros que a gente tem, das pessoas que estão tocando cuíca, se você tirar o cara da escola de samba, ele não sabe o que fazer com o instrumento.
Ele fica perdido, ele fala, não toca coisa e tal, as pessoas... Então é complicado, a gente precisa do retorno dessa musicalidade, a gente precisa dessa vontade de estudar, essa vontade de acompanhar, porque só assim o nosso instrumento continua crescendo. Beleza? Então é meio que isso que a gente tem feito, a gente tem falado muito para as pessoas estudarem, a gente tem falado muito do básico bem feito, do feijão com arroz bem feito, que alimenta muito e é bem legal. Eu gosto muito dessa frase, feijão com arroz bem feito, bem temperado, alimenta muito, as pessoas se lambuzam, funciona bem, é gostoso. E é isso que é o tocar bem os fundamentos. Beleza? Beijos de Luiz, e porque a cuica não pode calar.